O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Presidente do Equador decreta morte cruzada e convoca eleições. Pois é, meu caro Matias, né? Nessa semana tivemos o presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretando a morte cruzada dos poderes. Eu vou apenas fazer aqui uma contextualização factual do que isso significa, e aí depois eu vou jogar a bola para a Silvia e para o Matias, e aí a gente vai depois fazer alguns comentários, inclusive porque muita gente perguntando, é um golpe ou não é? Tem semelhança com o Peru? Quais as diferenças? Enfim. Mas, basicamente, o que ocorreu é o seguinte, tá, gente? Vamos lembrar, o Guilherme Lasso, né, contextualizando aqui algo que a gente vem falando desde o final do ano passado, o Guilherme Lasso estava cada vez mais isolado no Equador. O partido dele, né, o CREO, né, que é Criando Oportunidades, tinha uma bancada minúscula no Congresso Nacional, né, na Assembleia Nacional, tinha basicamente... Das 137 cadeiras, né, o partido dele tinha 12, tá? Mais 18 de partidos aliados, ou seja, uma fração. No início do ano, né, ele sofreu 2 surras eleitorais, que a gente repercutiu bastante aqui. Primeiro foi o referendo, né, que fazia 8 perguntas para a população, e o governo foi derrotado nas 8. E a segunda surra foram as eleições locais, né, em que o movimento Revolução Cidadana, né, do Rafael Correa, né, sucessor da Aliança País, venceu diversas províncias, incluindo Pichincha e Guayas, que é onde estão Quito e Guayaquil, as 2 maiores cidades do país. Lembrando que Guayaquil é o colégio eleitoral do Lasso, né? E isso na clivagem política equatoriana é um dado importante. Isso, porque como você já explicou algumas vezes, tem essa rivalidade, né, entre a altitude e o litoral, digamos assim. E perderam as prefeituras das 2 cidades também, né? Então o Guilherme Lasso era basicamente um governo zumbi. E aí, no início do ano, começou aquela investigação de um esquema de corrupção que envolveria o cunhado dele, né, o Danilo Carreira Druet, que é um cara que tinha muito trânsito no Palácio Presidencial, era pessoa de confiança do presidente, acompanhou o Guilherme Lasso em diversas viagens ao exterior, inclusive, e esse esquema de corrupção afetou o presidente. O Tribunal Constitucional do Equador, das 3 denúncias feitas contra o Lasso, aceitou uma delas, não aceitou as de suborno, mas aceitou a de peculato. Tá? Peculato por quê? Porque o Guilherme Lasso teria potencialmente, inclusive, interferido na investigação do assassinato de um empresário chamado Rubem Scherres. Quando a gente fala que é empresário, aquele empresário que talvez mereça umas aspas, né? Porque muito provavelmente a grana dele tinha origens ilícitas e ele era, né, muito provavelmente ligado inclusive ao narcotráfico, e ele era um aliado do cunhado do Lasso. O Equador, nos últimos meses, teve aumento da violência devido ao narcotráfico. A gente falou das centenas de mortes em prisões, da declaração de estados de emergência. Então, uma violência urbana pela disputa pelo porto de Guayaquil, né, para o transporte de drogas. Né? Não é que o Equador é um mercado importante para as drogas, o porto é um trânsito importante. Inclusive, no começo do mês, um narcotraficante equatoriano foi assassinado no departamento de Antioquia, na Colômbia, né? Então mostra aí essas ramificações do tráfico na região. E aí, no dia 16 de maio, a Assembleia Nacional iniciou oficialmente o processo de impeachment. Tudo indicava que o Lasso seria impeachmentado, usando esse termo aí, né? Se Guimarães Rosa falasse isso, estava tudo bem. Né? Então, e aí o que o Lasso fez? Ele, no dia seguinte, decretou a morte cruzada,
que é esse termo que é utilizado no Equador, que é um dispositivo da Constituição equatoriana. Lembrando que a Constituição é de 2008, elaborada após uma constituinte convocada pelo então presidente Rafael Correa. Primeiro mandato. No seu primeiro mandato. E o que é a morte cruzada? O presidente renuncia, mas dissolve o Congresso também. E aí são convocadas novas eleições. As novas eleições vão correr num prazo de até 90 dias e espera-se que o novo governo assuma em até 6 meses. Eu acho que já tem data, é 20 de agosto. E o Guilherme Lasso já disse que ele não vai ficar. Né? Então, você estava falando dessa onda de desinformação, as pessoas falando que é golpe, não é golpe. Mas ele mesmo disse abertamente que não vai disputar. Então a gente deve prever que esse rito vai ser cumprido, né? Um dos motivos dele não disputar é porque eu acho que ele não ganha eleição para síndico também hoje em dia, né? E aí, nesse período, o Guilherme Lasso governará interinamente por decreto, tá? Decretos esses que serão supervisionados, né, controlados ali, um checks and balances, pelo Tribunal Constitucional, que é como se fosse o STF do Equador, né, fazendo uma analogia. Então, é isso que aconteceu no Equador, basicamente, essa semana. E, como eu disse, eu deixo a bola com a Silvia e com o Matias para trazerem mais informações, mais análises. Eles que são muito mais informados sobre a América Latina do que a maioria das pessoas no Brasil, não apenas eu. Felipe, mas a sua apresentação foi bastante completa. Muito obrigado. Sucinta também. Sucinta, completa e sucinta. Então, é porque, cara, assim, vamos rasgar um pouco de cima, mas assim, a gente sempre elogiou a Silvia aqui no nosso programa, a gente sempre falou que a gente admira a Silvia, então tem a Silvia com a gente. Eu tô meio tipo, sabe, eu tenho que fingir que eu sou adulto, sabe, eu tenho que fingir que eu sou adulto, entendeu? Então a gente tá mais profissional. Não, vamos descontrair um pouco. Mas enfim, o assunto é realmente muito sério. Como você disse, não se trata de um golpe, não é um golpe, pelo menos por enquanto, né? E porque se fosse um golpe, seria o 39º da história do Equador. Então lá eles têm autoridade para falar de golpe. É verdade. E o Rafael Correa, uma das razões pelas quais ele é tão popular até hoje, e o que ele diz reverbera tanto, é o fato de que, de fato, com ele, entre 2007 e 2017, o país conheceu uma certa estabilidade política, porque a história do Equador é realmente como se diz? Um pêndulo. Um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, exato. Antes do Rafael Correa, a cada 2 anos ficava um presidente, era a média, mais ou menos. E até a última Constituição haviam sido redigidas 18 cartas. Sim. E eu não sei, eu acho que a minha sensação das minhas últimas visitas ao Equador, principalmente nos protestos de 2019, é que o país tem um racha, uma greta, uma ferida aberta com essa questão dos indígenas, das distintas nações que habitam o Equador. Enfim, tudo passa pelo fato de os indígenas aceitarem esse governo ou não, com quem eles estão. O Pachacuti, que é o partido indígena, hoje é muito forte na Assembleia. A relação dele com o Correia é turbulenta também, mas... Tem também a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAI, né, que inclusive já veio a público dizer que não vai aceitar interferências da embaixada estadunidense nos assuntos internos do país. Sim. E um dos líderes da CONAI é o Leônidas Issa, que é indígena, foi um protagonista nos protestos de 2019, enfrentando o então presidente Lenín Moreno. Conseguiram chegar num acordo ali, mas um acordo muito frágil. E o que a gente está vendo agora é um pouco consequência disso, né? O próprio Lasso foi eleito com uma diferença muito pequena de votos para o candidato do Correia. É um governo frágil, era já, né? Acho que a gente pode falar no passado, era um governo frágil. E passa, muito do que vai acontecer vai passar pela CONAI e pelo Pachacuti. E a gente estava conversando também em off, né, Silvia, que uma das semelhanças com o processo do país vizinho Peru é o fato, né, da Assembleia Nacional do Equador, que é o poder legislativo, ser unicameral, né? Então não tem tanto uma distribuição de forças assim, né? Então, no caso, né, do Guilherme Lasso, ele não contava, né, com apoio da casa, e isso explicava, né, assim como de outros países da região,
com governos sem tanta capilaridade assim, a dificuldade de governar, justamente. Sim, e assim como o Peru, como você estava comparando, ambos têm muito pouca ou nenhuma popularidade. Tanto a Assembleia, que seria o Congresso, como o presidente. O presidente tem uma popularidade de menos de 20% e o Congresso tem de menos de 10%. É uma coisa realmente espantosa. Me dá a sensação de que todo mundo vai sair. Lembrando, assim, só para os ouvintes não ficarem confusos, lembrando que o Peru, desde os últimos anos, voltou a ser unicameral, né? Mas nessa discussão toda, e acho que é algo muito interessante a gente trazer, e pelo menos para mim é algo essencial, é que acho que foi o Evo Morales, inclusive, que falou, o Pedro Castilho fez coisa parecida e todo mundo crucificou ele, o Guilherme Lasso não. Uma diferença fundamental é que o Guilherme Lasso, ele tem um apoio quase incondicional das Forças Armadas no Equador, né? Tanto que pouco tempo, algumas horas depois do decreto da morte cruzada, os chefes das Forças Armadas e da polícia fizeram um pronunciamento televisionado dizendo que apoiava a medida, que a medida era legal, constitucional, que protestos, não lembro o termo que usaram, mas assim, protestos exagerados não seriam tolerados. E o Guilherme Lasso tem muito apoio das Forças Armadas, por quê? Porque nesses últimos 2 anos, mais ou menos, devido justamente a essa questão do narcotráfico, ele expandiu a presença dos militares no governo, expandiu o prestígio dos militares, teve os decretos de emergência, ele liberou verbas para as Forças Armadas e para os policiais. Então, acho que isso acaba sendo uma diferença fundamental. O Lasso não faria o que fez, porque, embora legalmente, né, é parte da Constituição, a ética, digamos assim, é questionável, porque ele estava no meio de um processo de impeachment, né? Mas ele tem o apoio dos militares. Ele não faria o que fez se ele não tivesse o apoio dos militares. E o fato dele ter chamado a morte cruzada tá tendo essa polêmica no Equador e na região, porque a tese da oposição é que esse recurso está sendo usado indevidamente, que ele alegou que o país estava numa turbulência social, comoção nacional. É o termo da lei. Que é bastante subjetivo. Bastante subjetivo. É que nem no Peru, incapacidade moral de governar. Então, assim, a culpa é de quem fez o texto. O texto extremamente ambíguo. É uma coisa que a gente fala que lei tem que ser uma coisa. Você tem que definir bem o objetivo, o objeto da lei. Em caso de comoção Palavras nacional. Sem poder. Pois em caso de comoção nacional, você pode decretar um monte de coisa. O que é comoção nacional? Se o Aguinaga, sei lá, falecer, é comoção nacional, e aí pode decretar e sabe? É umas coisas curiosas, né? E se a gente analisa a história do Equador nas últimas décadas, a gente vai encontrar várias ocasiões em que há muito mais comoção do que nesse momento. Isso é algo, de fato, que vem à tona, porque a gente já viu Quito e Guayaquil de pernas pro ar. Quito, principalmente, porque está mais próximo das zonas indígenas, e há muito cruzamento, fricção, protesto. Tanto é que o próprio Lenin Moreno transferiu a capital para Guayaquil por conta dos protestos ali na capital, né? E aí, né, nessa questão, né, de discussão se é golpe, se é legal, né? Vamos lembrar, novamente, está na Constituição, e é a Constituição, entre aspas, né, correísta, mas, por exemplo, o Rafael Correa, né, disse que ele agiu de forma ilegal por conta desse termo ambíguo que a gente acabou de mencionar, e também a Confederação das Nacionalidades Indígenas, né, que não é a mesma coisa que o Pachacuti, né, que é a CONAIE. CONAIE é o sindicato. Isso, né? Que fez aquela negociação mediada pela Igreja Católica e tal. Disse que é uma espécie de autogolpe, porque o presidente vai governar por decreto, por 6 meses e tal. E aí eu vou jogar bola pra vocês, especialmente pra Silvia, que trouxe a questão indígena, que mencionou a questão indígena no Twitter. A gente vai ter muito protesto no Equador nas próximas semanas, né? Eu acho que sim. Obviamente não dá pra fazer futurologia, porém, embora a CONAIE e o Rafael Correa
estejam defendendo que essa morte cruzada foi invocada de modo irregular, ambos também estão falando de vamos observar, o Correia está dizendo vamos ganhar as próximas eleições, os indígenas falam em vigília, ou seja, é uma linguagem algo amena para os padrões equatorianos. Não sei se as ruas vão ser invadidas pelos opositores, se vai haver confusão, mas eu acredito que essas duas mensagens, tanto do Correia como da CONAI, foram no sentido de, bom, então vamos seguir, vamos olhar para as próximas eleições e para uma transição democrática. Por hora, não me parece tão trágico o desenlace. E aí, uma outra coisa que é muito interessante, uma coincidência, assim, não sei se dá pra gente fazer uma ligação, né, alguma conspiração, mas que dias antes, né, do início do impeachment, no dia 10 de maio, no dia 9 de maio, a Corte Constitucional do Equador aprovou, né, uma consulta popular, né, para eventual exploração de petróleo no Parque Nacional Yasuni, né, que é um parque que fica na Amazônia equatoriana, que considera que tem uma biodiversidade única, né, e você tem diversas propostas ali de exploração de petróleo ali via a Petroequador, e diversas organizações indígenas e ambientais há anos, né, reivindicavam que isso não poderia ser feito, que seria um prejuízo irremediável ao patrimônio ambiental do país. Aí você tem a autorização, né, do referendo da consulta popular e logo depois tudo isso. Então, assim, eu não sei se o Lasso vai, por decreto, autorizar a exploração de petróleo na região. Lembrando que o Equador é um país da OPEP, né, o petróleo é parte importante da economia equatoriana, então ainda tem esse elemento aí, que é um projeto do ponto de vista econômico, né, muito, muito impactante, tanto em cifras quanto no meio ambiente. Sim, e houve acusações tanto com relação ao Lasso, como com relação ao Correia, como com relação ao Lenín Moreno, que foi o presidente entre esses dois, de abuso do meio ambiente, de uso ilegal de minas, de permitir a mineração ilegal. Enfim, acho que nesse sentido todo mundo tem um pouco de coisas para explicar. E finalmente, né, assim, a gente está começando aí a sair do Equador. Eu queria recomendar aqui um texto que foi divulgado pela professora Nina da Hora, né, que fala muito de questões de proteção de dados, a proteção de privacidade online, um texto do último dia 12 de maio, né, no site Derechos Digitales. Vocês vão perceber, né, que, por exemplo, a Silva ela fala Guillermo Lasso, né? Mas isso é... Não, sim, eu só quero dizer que a minha pronúncia vai ser sempre uma porcaria, tá, gente? Então, no Equador, o nome do texto é Equador, muchos cambios, pouco que celebrar. E aí a gente estava falando da relação entre o governo do Equador e os militares. Nos últimos meses, último ano mais ou menos, né, você teve no Equador uma série de expansões de possibilidades de vigilância digital, né, de compilação de dados digitais sem necessidade de autorização judicial prévia, né, a possibilidade de o que seria ali as forças de segurança, as forças policiais monitorarem via o Sistema Nacional de Inteligência, né, as redes sociais no país, né, então você expandiu o Sistema Nacional de Inteligência, que seria, vai entre aspas, a BIM do Equador. Então é um texto muito interessante, fica a recomendação e, como sempre, a gente sempre recomenda acompanharem a professora Nina da Hora. O Correia, logo depois de invocada a morte cruzada, ele saiu com esse tweet que eu mencionei antes, dizendo que considerava ilegal, mas que estava olhando para as próximas eleições. A gente tem que lembrar que o Rafael Correia mora fora do país. Está na Bélgica. Está na Bélgica, está condenado pela justiça equatoriana a 8 anos de prisão, se não me engano, por conta de corrupção. Também ele alega que esse foi uma perseguição política, não é uma acusação da qual que ele reconheça. Porém, ele não pode voltar para o país. Eu me lembro que nas últimas eleições, em 2021,
ele tentou usar a mesma estratégia da Cristina Kirchner com o Alberto Fernandes no Paraguai, ou seja, sair de vice do Andrés Arauz, que acabou sendo o cabeça da chapa correísta. Mas ele não conseguiu, ele continua na Bélgica, ele corre o risco de, se chegar no Equador nesses dias, ou nesse momento, nesse governo, ele pode ser preso. Então, ele está meio que comandando essa oposição na Assembleia e fora da Assembleia, desde o exterior, para a gente poder ter uma ideia também do tamanho da popularidade que ele ainda tem. Bem, a gente segue nos limites do vice-reinado de Nova Granada ou da Gran Colômbia, né? Vamos para o país vizinho ao leste, já que o Gustavo Petro alertou para a possibilidade de um golpe militar no país, né, Silvia? Ele que acabou também fazendo uma reforma ministerial e tem perdido apoio pouco a pouco, né? Sim, tem perdido apoio. Também é outro presidente relativamente recém-eleito que está se desgastando muito rápido, que ganhou com uma diferença relativamente pequena de votos à eleição para o Rodolfo Hernandes, então candidato da direita. Sem peso no Congresso também. Sem peso no Congresso, sem ter maioria no Congresso, e já há manifestações de rua, já há um certo incômodo com relação a ele, uma certa tensão política, e ele foi levado a trocar de gabinete. O discurso dele, eu acho o discurso do Gustavo Petro muito ousado, pelo menos o discurso com o qual ele chegou ao poder, e muito ambicioso para o tamanho dos problemas da Colômbia, né? Tanto a taxa de mortos, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, os diferentes cartéis ex-paramilitares e ex-guerrilheiros que atuam no país. Ele já chegou falando de paz total, de um discurso de baixa emissão de carbono. Enfim, ele foi de encontro a vários interesses, pelo menos na retórica, e não está conseguindo pacificar o país, que era a primeira prioridade dele. O desgaste é quase inevitável nesse caso, né? A gente vê que ele deve buscar amenizar um pouco esse discurso tão ousado e ambicioso que levou ele à presidência. Assim como aconteceu no Chile, como a gente lembrava aqui antes de começar a gravar. E essa declaração dele, né, só para contextualizar factualmente, um ex-diretor da Associação de Oficiais Reformados, né, das Forças Armadas da Colômbia, ele estava dando uma entrevista, um senhor chamado John Marulanda, e ele disse que a Colômbia deveria seguir o exemplo do Peru, e ele disse que os militares da reserva vão fazer de tudo para destituir um sujeito que foi guerrilheiro. Né? Lembrando que o Gustavo Petro, né, combateu, né, o Estado colombiano como parte de uma das guerrilhas da esquerda, não era das Farc, né? Depois no Twitter o Petro disse que estão planejando um golpe de Estado porque tem medo que acabemos com a impunidade, né, em relação à corrupção enorme, o genocídio, a violência e o terror sobre o povo. Né? E outra questão envolvendo o Petro e a imagem pública dele foi que ontem, quinta-feira, dia 18 de maio, ele teve que se retratar, né, porque ele havia dito também na plataforma do Elon Musk, né, o Twitter, que um avião havia caído na Amazônia colombiana e que 3 crianças e um bebê teriam sido resgatados com vida. E depois ele se retratou dizendo que as buscas pelas Forças Armadas e pelas comunidades indígenas continuam de forma incansável, né? Que a vida das crianças é o mais importante, porém ainda não há confirmação se essas crianças realmente foram localizadas ou não, até porque o presidente foi desmentido pelos familiares, né, das vítimas. Que vergonha, né? E o Petro ele é bastante criticado por usar demais o Twitter e nem sempre fazer afirmações
ou dar opiniões muito certeiras, né? Eu me lembro... Inclusive, a gente repercutiu recentemente a troca de farpa dele com o Bukele. Com o Bukele. Então, ele discute numa plataforma que não... Isso seria impensável... É a nova diplomacia, né? Quem inaugurou isso foi o Trump, né? Porque assim, é o Petro mesmo que twitta ou o gabinete dele? Assim? Eu acho que é ele mesmo, porque o tamanho dos tropeços é grande, né? Porque quem fazia, né? O Trump era ele mesmo, né? O Trump vivia no Twitter. De madrugada, né? Isso. E o Petro... Não era o filho dele, Charles. E eu me lembro de um tweet especialmente desafortunado que o Petro mandou quando os chilenos rejeitaram a Constituição em setembro do ano passado. E ele tweetou simplesmente volviu Pinochet, ou seja, Pinochet voltou. Isso é uma coisa que não se faz, né? Do ponto de vista diplomático, do ponto de vista institucional. E foi... Até porque mesmo se quer fazer a crítica, né? Que não é o espaço necessariamente. Na verdade, o Pinochet não voltou, ele não deixou de estar, né? Porque a Constituição é um legado do regime. E ele sempre diz, eu não posso e eu não quero me meter nos outros países, e aí se mete nos outros países, né? No caso de El Salvador e Chile foi assim. E falando em El Salvador, né, e uma relação com a Colômbia, né, tivemos fãs do Bukele, do país cafeteiro, que foram ao país centro-americano e foram presos. Pois é uma matéria da Daniela Arcanjo, na Folha de São Paulo, que entrevistou colombianos fãs do Nayib Bukele, como o Manuel Castrilhón. Que foi uma coisa que a gente também falou no último programa, né, Silvia? Dessa popularidade do Bukele para além das fronteiras do seu país, né? Sim, não. A quantidade de políticos latino-americanos que já estão evocando o Bukele ou criticando o Bukele, ou seja, ele está entrando numa retórica eleitoral de vários países... É realmente algo impressionante. Acontece, inclusive, na Argentina. Tinha uns cartazes de Nayib Bukele, Bukele, presidente da Argentina, lá em Buenos Aires. Sim, e quando houve a morte de um motorista de ônibus por causa de um assalto, e as pessoas foram para cima do ministro de segurança lá da Argentina, eu sei que eu tô saindo do mapa um pouco. Não. Mas, enfim, vários políticos, inclusive uma candidata a presidente, que é a Patrícia Bullrich, saiu dizendo que... a Argentina precisava adotar as mesmas políticas de tolerância zero, de linha dura na segurança, como o Bukele estava fazendo. Pois é, e aí esses colombianos foram lá para El Salvador, falar, Bukele é muito legal, é o presidente mais guapo do mundo mundial, e acabaram em cana. Porque se um país também tem todo mundo em cana, amigo, ele vai meter você em cana também, esse que é o problema. Entendeu? E aí, né... E ainda mais com a estereotipia do colombiano... Ainda tem essa, né? O colombiano deve ser traficante, deve ser do cartel de Cali, sei lá, é tudo Pablo Escobar. Enfim, e aí foram em cana. E outra notícia, né, relacionada ao Salvador, que dialoga muito com tudo isso que vocês estão falando, foi que no último dia 17 de maio, né, o que aconteceu? Um policial salvadorenho foi morto na terça-feira na cidade de Nova Concepción, que fica a menos de 70 quilômetros da capital. Supostamente foi morto por alguma mara, né, alguma gangue. E aí, o governo salvadorenho mobilizou 5.000 soldados e 500 policiais para literalmente cercar a cidade, tá? Cercar a cidade inteira e, supostamente, né, pegar os responsáveis. E aí alguém pode, né, pensar, poxa, mas né, qual o problema nisso? Né? Só para constar, segundo o Sr. Google, a população é menos de 30 mil pessoas, tá? Da cidade. Então é quase um sexto da população. Exatamente. Em forças de segurança. Então assim, ok, né? Então faz sentido que criminosos que tenham matado um agente do Estado sejam então perseguidos pelas forças de segurança. Mas assim... Primeiro, por toda essa desproporção que o Matias acabou de mencionar, e segundo, pela propaganda, pelo tom da propaganda que o próprio Bukele faz disso. Então, assim, fizeram um vídeo como se fosse uma superprodução de Hollywood, da mobilização das tropas, e aí o Bukele discursando, dizendo que vão pagar por terem matado o nosso herói, né? E assim, vamos lembrar,
A gente já tem praticamente 70 mil pessoas em El Salvador presas, muitas delas inocentes, mais de uma dezena já morreram sob custódia do Estado. El Salvador, que é um país pobre, né, está gastando os tubos, né, para construir a maior prisão do mundo, né? Então, assim, é um discurso, tá? Falando em bom português, tá jogando pro público, né? E, por outro lado... Com um tom bem fascista. Esse vídeo, sim, cara, das forças dos soldados lá, tal, enfim. Sim, E por outro lado, a gente já repercutiu aqui as denúncias do periódico El Faro sobre, né, os acordos do governo Bukele com as maras, né? Porque aí estamos falando de peixe pequeno, né? No caso aí dessa cidade, no interior do país. Mas se você for ver ali na hierarquia, né, por exemplo, da MS-13, a Corte Suprema de Justiça de El Salvador, que está aparelhada pelo Bukele, congelou o processo de extradição do terceiro nome em importância da Mara Salvatrucha, o Efraim Cortes Tigre, que foi reclamado por uma corte de Nova York, e a Corte Suprema está, para não desagradar, né, a cúpula da MS-13, decidiu congelar esse processo para tentar tranquilizar as coisas. Pois é, então é isso. O peixe pequeno morre em confronto com a polícia no morro. O dono do esquema mora numa mansão, tem helicóptero, e é isso. Eu tô falando de El Salvador, tá, gente? Sim. Isso é bem evidente se a gente começa a ver o começo do governo do Bukele. Ele estava negociando com as maras, né? Ele fez vários acordos e quando ia de fato ter uma trégua, chegar a um acordo, houve algum desentendimento, então ele falou, então vai ser tolerância zero. Então essa postura toda tem muito a ver com essa trama armada entre Bukele e maras, né? E a gente... Você estava falando dos vídeos, esses vídeos são muito fortes. Eu me lembro agora do vídeo em que os primeiros presos foram levados a uma dessas mega cárceles, e era um vídeo nazista, basicamente, né? E até tinha uma retórica algo sexual, porque mostrava os prisioneiros em cuecas brancas, correndo, agachados, ou seja, retorno de Auschwitz. Bem, ainda na América Central, vamos para a Guatemala, onde um jornal foi fechado após meses de perseguição. O El Periódico, né, que existia praticamente há 30 anos, né, anunciou... É um baita nome, né? Mais genérico. El Periódico, El Periódico. O jornal. O jornal. É o jornal. O jornal que é mais jornal do que o jornal que é vendido na banca de jornal. Quem pegou a referência. Eu acho que existe ainda em Portugal o Diário de Notícias. Ah, sim. Também é ótimo. E ele anunciou o encerramento das suas operações, já que o governo, né, do Alejandro Giammattei, que recentemente esteve em Taiwan, pressiona, né, faz diversas pressões políticas contra o jornal, que publicava, né, matérias denunciando possíveis, né, subornos e superfaturações em obras públicas, né, recepção de propina e tal, né? E assim, o Alejandro Giammattei, como nós sabemos, é um homem íntegro, um homem impoluto, é um cara, gente finíssima, né? E o jornal encerrou as operações por conta dessa pressão política, né? Desse assédio, né? Contra os seus funcionários. E o fundador do jornal e diretor do jornal está preso desde o ano passado, também com essas acusações de malversação de fundos, enfim, de uso, de fraudes tributárias, enfim, ele vem sendo pressionado já há mais de um ano. Eu me lembro que quando o dono do El Periódico foi preso, eu conversei com o filho dele e ele falou, isso é totalmente político, é o único jornal que está denunciando, que está colocando, está expondo casos de corrupção desse governo. E ele já dizia isso há um ano atrás, que achava que não ia poder continuar. Ele mesmo mora em Miami, trabalha com audiovisual, enfim, a família já está saindo e deixando a Guatemala num processo que vem ocorrendo em outros países
em que muitos vão parar ou nos Estados Unidos ou na Costa Rica. Né? A gente falou algo da Costa Rica aqui no começo. A Costa Rica hoje abriga o El Faro, justamente, e abriga a oposição toda nicaragüense e agora, talvez, a oposição da Guatemala. Mas falando dos nicaragüenses na Costa Rica, saiu uma notícia essa semana também de que mais de 1.000 nicaragüenses foram deportados da Costa Rica nos últimos 3 anos. Uau! De acordo com a Direção Geral de Migração e Estrangeiria costarricense. Uhum. Sim, lembrar que os nicaragüenses estão, inclusive, sem a nacionalidade deles, né? Problemas bancários, etc. Mas a Guatemala, agora a gente está se aproximando das eleições, dia 25 de junho. Há uma fragmentação total dos candidatos. Na frente, na pole position, aí estão 3 ou 4, pelo menos, todos com menos de 25%. E não sabemos o que vai acontecer. Mais um país que deve ser acompanhado em termos de estabilidade e de institucionalidade. Bem, da Guatemala cruzamos a fronteira com o México, no qual uma confusão na fronteira com os Estados Unidos, o título 42, chegou formalmente ao fim. Pois é, o que acontece, né? O Código Civil dos Estados Unidos, né, ele tem esse título 42, né, que seria artigo 42, que lida com questões de saúde pública e direitos humanos, né, direitos civis, melhor dizendo. E o Trump, né, a gente explicou isso na época, a gente repercutiu isso na época, ele impôs esse título 42 à fronteira com o México, usando a Covid, né, a pandemia de Covid, como desculpa para falar, olha, não podemos receber pessoas nos Estados Unidos porque elas podem ter Covid. Então, se você chegar na fronteira com o México, você vai ser expulso, tá? Você vai ser, né, mandado embora. E o Biden renovou isso, vamos lembrar disso, tá? E ela foi invocada, tá? Quase 3 milhões de vezes. Isso significa que 3 milhões de pessoas que chegaram de maneira irregular na fronteira entre México e Estados Unidos foram mandadas ou para o seu país de origem, ou para centros de detenção, ou para centro de detenção no México, usando o título 42 como justificativa. E agora, o título 42, a aplicação dele, expirou. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos encerrou a emergência de saúde pública de Covid no último dia 11 de maio. Por quê? Porque a OMS, vamos lembrar, o Tedros colocou lá o shortinho dele, foi pro risca-faca e falou, acabou a pandemia, tá liberado o rolê. Então, o que está acontecendo? Os estados que fazem parte ali da fronteira, como Arizona e o Novo México, estão iniciando um processo de intensificação, né, de forças policiais na fronteira, temendo que o fim do artigo 42 vá significar uma nova grande onda migratória, né, que pessoas estariam esperando, se concentrando no México, né, para entrarem nos Estados Unidos. E o próprio governo federal dos Estados Unidos também está tomando medidas. A gente comentou recentemente do envio de tropas para lá, para substituir policiais em postos administrativos, mas ainda não há uma política clara, federal, de como vai ser isso, né? E o fim do título 42, do artigo 42, significa o quê? Que a fronteira agora estará diferente do que esteve nos últimos 3 anos. Como? Não se sabe, esse é o problema. E vamos lembrar, além de pessoas terem sido expulsas, nós tivemos o escândalo, né, das crianças que foram separadas de seus responsáveis, de seus pais. Tivemos pessoas que morreram em custódia dos Estados Unidos. E essa semana isso aconteceu de novo, tá? Uma jovem hondurenha de 17 anos morreu sob custódia dos Estados Unidos na Flórida, tá? Em um, né, desses centros de imigrantes, né, que na verdade é basicamente ali muitas vezes um centro de detenção, tá? Ela que, mesmo tendo 18 anos, não estava acompanhada de responsáveis e não teria ocorrido a notificação adequada sobre isso, tá? O nome dela era Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa. E essa questão
fim do título 42 já tem levado multidões a tentarem cruzar a fronteira de algum modo. Por quê? Porque justamente houve desinformação com relação ao que terminava e o que começava. Ou seja, circulou entre os imigrantes ou mesmo pessoas que estavam pensando em imigrar, mas não tinham dado o primeiro passo. Eles já havia uma notícia de que as fronteiras estavam abertas, ou seja, não é isso que está acontecendo, né? Existem outros títulos que estão em vigor, como o título 8, que permite ao Estado deportar. Então, essa confusão de informação, essa desinformação e as fake news tem relação com essa enorme onda de refugiados que estão caminhando nessa direção. E há também uma variedade grande das nacionalidades, né? Antes havia uma onda já houve onda de mexicanos, já houve onda de centro-americanos, agora as ondas são mais multinacionais, né? Tem que incluir aí Cuba, Haiti, o próprio Equador, Honduras, enfim, de fato é uma questão que chega nos Estados Unidos como um problema aí para ser debatido na próxima eleição americana, né? Enfim, ninguém parece gostar muito de um montão de imigrantes, embora os Estados Unidos hoje dependam muito da força migrante para várias tarefas e profissões, né? Quando você diz gostar muito, você quer dizer nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, exato. Os republicanos e o Trump já estão tentando capitalizar essa onda migratória que está chegando nos Estados Unidos. Bem, agora a gente vai dos extremos da nossa quebrada latino-americana, né, do Rio Bravo até o Estreito de Magalhães, já que no Chile a extrema-direita terá 23 das 50 cadeiras na Constituinte. Quando você fala extremos, você quer dizer então que o ponto mais ao sul da América Latina é do Chile. Você não está considerando o pleito argentino e você está dizendo que as Malvinas são do Reino Unido. Continental. Eu estou falando mas qual a cidade mais ao sul então? Ushuaia. Ushuaia é a pronúncia. Tá, então você na verdade acha que o ponto mais ao sul é argentino. Não, eu tô falando continente. Tá. Você tá sendo isentão, então. Não, eu tô falando, o Estreito de Magalhães faz parte do Chile também. Eu quero saber quem você vai torcer na guerra pelo canal de Beagle. Ninguém. Não me mete nessa. Eu tenho um amigo dos dois lados da fronteira. Até tenho amigos que são. Ali o traçado é fino, né? Enfim, é uma pontinha que atravessa a ilha. Enfim. Qual que é a cidade chilena, né, que reivindica com o Ushuaia, que briga com o Ushuaia pelo título de mais ao sul, que você falou uma vez? Punta Arenas, não é? Punta Arenas? Tá. Enfim, mais outro tema que eu vou dar aqui o contexto factual e depois eu jogar o pepino no colo de vocês. Tivemos, né, no último dia 7 de maio, eleições para o Conselho Constitucional chileno, né, que foi uma eleição agora no esquema parecido com a eleição para o Senado do Chile, né, para eleger, né, esse novo conselho que vai junto com... Tá? Aí tem uma coisa importante. Foram eleitas 50 pessoas, né, de acordo com as regiões, mais um representante... Lembrando que regiões, no caso, são as unidades administrativas do Chile, né? Isso, mais um representante indígena, tá? E essas pessoas, essas 51 pessoas, junto com 14 pessoas nomeadas pelo Congresso, tá, vão elaborar a Constituição a partir de um rascunho que será preparado por uma comissão de 24 juristas, 24 notáveis, isso, 24 notáveis, né? Então, não é que essas 51 pessoas vão elaborar uma nova Constituição do zero, tá? Vai ter esse rascunho dessa comissão, e aí vão ser esse grupo de 51 mais 14 que serão nomeados pelo Congresso, a partir de 12 princípios fundamentais do acordo que foi ratificado pelos partidos políticos no dia 12 de dezembro de 2022. Porque vamos lembrar, mas Felipe, Silvia, Matias, os chilenos não rejeitaram a Constituição?
o entendimento dos políticos no Chile foi de que, olha, os chilenos, via referendo, falaram, queremos uma nova Constituição. E depois, em outro voto, falaram, não queremos essa, mas ainda queremos uma nova. Então, os partidos políticos concordaram com isso, embora nesse acordo político, o Partido Republicano, que é o partido do Cast, né, o neopinochetista, né, não tenha participado. Aí tivemos, então, a eleição desses 51 pessoas. Em primeiro lugar ficou o Partido Republicano, justamente, do Cast, né, o neopinochetista, que, repito, são contra uma nova Constituição, que era a Constituição do Pinochet ainda em vigor. Claro que isso aqui é um resumo, né, a gente tem programas que a gente falou bem mais aprofundadamente sobre isso. Mas se eles aliados justamente ao Chile Seguro, né, que foi o terceiro colocado, tem poder de veto. Exatamente. Né? Então, assim, em primeiro lugar ficaram os republicanos, com 35% mais ou menos, elegendo 23%. Em segundo lugar ficou a coalizão de esquerda e centro-esquerda, Unidade pelo Chile, com 28% dos votos, 16 representantes. E em terceiro lugar, como o Matias falou, ficou a Chile Seguro, que é a de centro-direita. Né? É a direita tradicional. É a direita tradicional. Né? A direita do Pinheira, enfim, a direita que revezou com a Concertación. Com 21% dos votos, 11 assentos, mais um representante indígena. Então, como o Matias falou, se você somar o republicano e o Chile Seguro, dá a maioria, e aí você vai ter esse chamado poder de veto. Por que isso vai ser importante? Especialmente a questão do aborto de gestação. Né? Então provavelmente não vai ser colocado na Constituição, né? Como estava na anterior. E aí vem toda a discussão. Por que a anterior foi votada? Muito provavelmente foi vetada, né? Muito provavelmente porque ela era extremamente ambiciosa em algumas questões, como aborto de gestação, e também porque mexeu ali na questão da própria identidade nacional do Chile, né? Com a ideia de propor um estado plurinacional, muitos representantes das comunidades indígenas, o que gerou uma reação muito grande nos setores conservadores. Enfim, o fato é, o governo Boric e a esquerda chilena, a centro-esquerda chilena como um todo, saíram derrotados desse voto, e teremos a maioria de direita e a maior bancada da direita pinochetista, ou extrema-direita, ou direita nacionalista chilena, né? Enfim, o pepino agora é de vocês. Sim, o que é mais impressionante para mim nessa questão do Chile é a pendularidade das decisões, né? E se a gente volta às eleições, às últimas eleições, é necessário lembrar que o Cast, José Antônio Cast, ele tinha ganho a primeira volta, houve uma concertação de partidos e envolvendo parte da direita, envolvendo os progressistas, que fizeram uma aliança para eleger o Boric, ou seja, foi por muito pouco, foi sem o apoio do Congresso, e há um problema nesse processo constituinte, que era para essa Constituição ter sido votada junto com a de presidente, e foi atrasada por conta da pandemia. Isso é vital e é um ponto muito importante nesse processo, porque, inevitavelmente, tanto no ano passado como provavelmente agora, nesse ano, nessa nova versão da Constituição, vai haver um voto muito direcionado a avaliar o Boric, ou seja, derrota do governo ou vitória do governo. Quando a gente sabe que isso deveria seguir paralelamente, né? O próprio Boric tem tentado não se colar tanto ao processo constitucional e se dedicar às questões administrativas, mas o governo dele é muito marcado por isso. Você fala do governo do Boric, você inevitavelmente vai falar da questão constitucional. E de que ele ficou entalado no tobogã. Não, e a Silvia, aparentemente eu fui o único que vi essas imagens, que ele tava com a esposa dele num parque de diversões. É namorada, né? Num parque de diversões, alguma coisa assim. E aí ele foi descer um tobogã e tal, e ele ficou entalado. E aí tiveram que vir uns seguranças tal, literalmente puxar, arrancar ele, assim, que nem o ursinho Puff do tobogã, e enfim, aí virou meme e tal, porque a internet é isso. E é curioso, né, que o Cast, né, após a vitória, ele declarou, né, que hoje é o primeiro dia de um melhor futuro para o nosso país. Mas se ele quer a manutenção da Constituição, é um tanto contraditório essas aspas, né? Exato, E agora a esquerda e os progressistas do Chile já estão falando em rejeitar essa Constituição, porque ela vai ter a cara do Castro. Ou seja, é bem provável
não vamos fazer futurologia, que a gente volte à mesma Constituição, que não é exatamente... foi promulgada no governo Pinochet, mas ela foi muito reformada, né, durante o governo Lagos. É curioso que é possível que no ano que vem a gente esteja as coisas como eram antes. E daí da parte do governo, né, o Boric declarou, né, que quer convidar o Partido Republicano a não cometer o erro que nós cometemos, né, no caso de não ouvir a outra parte, né? Sim. Justamente fazendo aí um meia-culpa, mas mostrando, né, também, aceitando a derrota, né? Que nas palavras do Cast, novamente, é um governo fracassado, né? Sim. Eu outro dia, já faz mais de um mês, entrevistei a ministra da Mulher do Chile, Antônia Orellana, Orellana, na sua pronúncia, Felipe. E ela me contou que várias pessoas do governo tiveram um certo trauma, assim, um certo impacto não esperado por eles de encontrar muita resistência para certas mudanças. E ela mesma teve que reduzir a sua expectativa nessa pasta, porque no Chile, sequer na questão do aborto, o aborto é permitido no Chile em três causas, né? Sequer nessas 3 causas ele é respeitado. É um pouco parecido com a situação do Brasil também. E que ela teve que voltar atrás das suas próprias ambições e, em vez de defender a questão do aborto só pela vontade da mulher, ela estava lutando para que, nas 3 causas em que é previsto, ele fosse cumprido. E antes que o pessoal do direito fale, não, mas Silvia, a Constituição não foi promulgada, ela foi outorgada, porque era a ditadura do Pinochet. Tem gente que diz que ela foi promulgada porque teve o referendo, né? Mas aí o referendo, ele mesmo foi todo fraudulento, então tem toda essa discussão sobre a Constituição do Pinochet que está lá, sentadinho no colo do capeta. E ela foi colocada em prática. Continuando ainda no Chile, meu caro Matias, o governo chileno anunciou no último dia 7 que repatriou 115 venezuelanos em um voo humanitário, já que eles estavam no Chile tentando cruzar a fronteira ao norte com o Peru, né? Segundo alguns deles, inclusive, para retornarem ao seu país, né? E o Peru bloqueou, né, a entrada dessas pessoas, enviou policiais, né, para o ponto de fronteira. Algumas pessoas, inclusive, ficaram 2 semanas, né, em barracas improvisadas, em tentas e tudo mais. E aí as autoridades chilenas repatriaram, né, essas pessoas diretamente para a Venezuela, como parte, né, do programa Retorno à Pátria, né, o programa do governo venezuelano. E como, né, nem tudo é derrota para o Boric, na penúltima quarta-feira, dia 10 de maio, ele conseguiu que a Câmara dos Deputados aprovasse o reajuste, né, do salário mínimo no país. Né? Por 120 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, o salário mínimo será elevado em 25%. Né? Ele ainda precisa ser votado no Senado. E em valores aproximados, tá? Joguei aqui no xe.com, né? Ele vai de 400 mil pesos para 500 mil pesos, o que dá mais ou menos de R$ 2.500 para R$ 3.100. Tá? Lembrando que tivemos recentemente também a redução da jornada laboral. Pois é, então vão trabalhar menos para ganhar mais, isso é coisa de vagabundo. Comunista. Pois é. O Boric tem algumas vitórias, né? Essa questão, a questão da semana menor, e também a questão do lítio, né? Foi bastante celebrada a nacionalização do lítio. Porém, no geral, a popularidade dele tem caído. Essas 2 derrotas, o rechaço à Constituição e agora a derrota na formação da nova Assembleia Constituinte, são coisas que vão ficar mais marcantes. E teve também a reforma tributária que ele tentou passar e não conseguiu. Então, Boric está um pouco desgastado, mas tem suas vitórias. Bem, passamos agora para o Peru, no qual tivemos um incêndio numa mina de ouro que deixou 27 mortos até o momento.
Pois é, infelizmente tivemos um incêndio na mina de Yanaquihua, tá, que fica... o nome da mina chamava La Esperança, né, e que fica na província de Condesuyos. Tá? E infelizmente 27 pessoas morreram, né? Lembrando que o Peru até hoje, né, é um dos maiores produtores de metais preciosos do mundo. Extratores, na verdade. Extratores, né? A produção eu refino e tal. Nos números oficiais, o Peru é o maior extrator de ouro do mundo. Eu digo nos números oficiais porque você tem diversos países no continente africano, a gente falou isso recentemente do Sudão, por exemplo, né, em que boa parte da produção já é contrabandeada desde o início. Né? Repito, em números oficiais, cerca de 4 a 5% de todo o ouro do mundo sai do Peru até hoje. Infelizmente, 27 pessoas ficaram mortas. Ainda no Peru, desculpa, Felipe, não, manda bala, acabei não incluindo no roteiro, mas na última quarta-feira, dia 17, a Procuradoria iniciou um requerimento de extradição ativa e detenção preventiva de Eliane Carpe, esposa do ex-presidente Alejandro Toledo, que na semana passada, no dia 10, justamente uma semana de diferença, saiu dos Estados Unidos com destino a Israel, apesar de que ela está sendo buscada pela justiça peruana por um suposto caso de corrupção e delito de lavagem de dinheiro contra o Estado peruano. Bem, eu não sei se ela é judia, se ela tem nacionalidade israelense. Se ela tiver, ela não será extraditada. Que Israel, assim como o Brasil, não extradita seus nacionais. Inclusive já foi discussão lá porque, né, você tem muitas pessoas que têm dupla nacionalidade, né, em relação a Israel. E aí a gente retorna, digamos assim, ao ouro, meu caro Matias, já que a vizinha Bolívia, no último dia 5 de maio, no final do dia, na verdade, né, o Senado boliviano aprovou, né, a Lei do Ouro, né, que busca fortalecer as reservas internacionais do país, já que o que acontece? O governo boliviano está com não chega a ser uma escassez, né, mas está com um problema de liquidez em dólares. Porém, né, o governo boliviano tem bastante ouro e prata em suas reservas, até porque também é um país que tem um solo riquíssimo. Então, a nova lei vai permitir que o Banco Central compre ouro não processado diretamente de mineradores do país, converta isso, né, em barras de ouro, diria Silvio Santos, e coloque essas barras de ouro diretamente no mercado internacional. Ou seja, basicamente vai, usando o anglicanismo, né, que se tornou muito presente nos últimos anos, né, vai monetizar as suas reservas de ouro. Algum tempo atrás, né, um país que fez algo parecido, né, foi o Zimbábue. E a gente, inclusive, falou dessa questão aqui bastante, que foi o programa em que a nossa querida Vivi Almeida esteve aqui no estúdio. Né? Foi o programa 303 de julho de 2022. Né? O Zimbábue afirmou que iria usar o ouro como moeda. Tá? Inclusive, a vitrine do programa é uma moeda de ouro do Zimbábue. Então, sobre os conceitos econômicos por trás disso, né, vocês têm aquele programa que vocês podem apelar. Silvia, sobre Peru, sobre Bolívia, alguma coisa? Você fica à vontade. Não, é curioso. Eu ia dizer sobre o Peru um comentário um pouco banal, talvez, mas que realmente não sobra ninguém, né? Todo mundo tá metido em alguma coisa ali, a gente tem que lembrar os tantos presidentes que estão presos, processados, indiciados. E parece que a corrupção, de fato, chegou de todos os lados ali, né? Ao suborno, enfim. Tanto nos presidentes, como suas mulheres, como na oposição, né? Enfim, isso é uma coisa curiosa do Peru, que chegou a extremos, né? Inclusive com o suicídio do Alan Garcia. Bem,
Bem, do antigo vice-reino do Peru, vamos para a Argentina, né, que tinha algumas províncias também faziam parte, né, já que a corte local suspendeu eleições em províncias onde o peronismo era favorito. Na verdade, a Bolívia, né, o Alto Peru, foi do Vicente do Prata. Era do Vicente do Peru, depois foi do Prata, isso, né? Ela isso. Trocou de mão. Trocou de mão porque a Corte Espanhola queria enfraquecer o comércio local e tal. Mas enfim. Vamos lá, né? Lembrando que era vice-reino do Prata porque era onde era escoada a prata, né? Porque ela justamente vinha do altiplano. Exatamente. E era um vice-reinado bem mais rico, né? Porque de fato ali encontraram ouro, fizeram Você vai nas cidades peruanas, você vê uma ostentação, um requinte de arquitetura que você não encontra na Argentina, porque a Argentina ficou deixada no segundo plano durante a colônia e era praticamente conhecida por ser um porto de piratas, né? Buenos Aires. A Argentina, que é terra da prata, embora não tenha prata. É sensacional. Porque o Rio Prata, porque a prata estava lá em outro lugar. É sensacional. Era vazão. E o que aconteceu, meu caro Matias? Essa manchete que você repercutiu, né, foi a manchete utilizada pelo pessoal do Opera Mundi para repercutir uma decisão da Suprema Corte da Argentina no dia 9 de maio, que suspendeu a eleição de governadores em duas províncias, Tucumã e San Juan, né, onde os peronistas, inclusive, eram favoritos, né? E aí no último dia 14 de maio nós tivemos apenas 3 eleições provinciais previstas, que foram de La Pampa, Salta e Terra del Fuego, né? La Pampa e Salta mais ao norte e Terra del Fuego, né? Como Não, La Pampa é ao sul de Buenos Aires. Mas é mais ao norte do país como um todo. Centro-sul. Mais ou menos. La Pampa é uma das províncias mais ricas, né, em agropecuária e tal. É bem próximo a Buenos Aires. Inclusive, Salta... a família McAllister, né, que tem do jogador é de La Pampa. O pai dele, o Colorado McAllister, inclusive, era um ex-jogador também, mas político local. Uhum. E em La Pampa, o Sérgio Ziliotto foi reeleito. Em Salta, o Gustavo Sainz foi reeleito. Ambos são da Frente de Todos, do Alberto Fernandes. E em Terra del Fuego, o Gustavo Melelha, enfim, foi reeleito também. Ele que é de um partido regionalista, o Forja, porém também é um aliado, né, do Alberto Fernandes na escala nacional, digamos assim, né? Agora, falando em eleições na Argentina, né, a principal notícia talvez tenha sido o fato de que no último dia 16, a Cristina Kirchner, né, atual vice-presidente argentina, ex-presidente argentina, publicou uma carta, né, nas suas redes sociais confirmando que não será candidata a presidente. E ela usou uma frase forte, inclusive. Não serei mascote do poder por nenhuma candidatura. Muita gente interpretou isso como uma alfinetada ao próprio Alberto Fernandes, né, já que o Fernandes, né, o presidente, a Kirchner é a vice, mas eles, né, nunca se bicaram muito, enfim. E aí eu vou deixar pro, né, o Matias, que gostaria de ser argentino. Não, você gostaria de ser uruguaio, né, em primeiro lugar. E a Silvia, que gostaria de ser argentina. Que gostaria de ser argentina. E já, né, sua residência atual é em Buenos Aires? Sim. Tá, sim. Então reside, eu ia falar residiu, mas reside, né? Residiu e reside em Buenos Aires. Eu só passei por lá, eu só comi dulce de leite. Então vocês comentam essa decisão da Cristina Kirchner, né? E os caminhos aí que a eleição argentina nesse ano pode tomar. Só antes de vocês comentarem, uma outra informação para colocar nesse debate. A Argentina anunciou o novo recorde de inflação, né? O maior valor em 32 anos, batendo na casa dos 109% acumulados no ano, né? Em comparação, foi o acumulado no ano no Brasil, nos últimos 12 meses, é de 4,2%, e lá foi de 109%. Exato, essa questão econômica de fato é a principal preocupação dos argentinos, o fato de haver essa inflação tão alta e de haver uma distância tão grande entre o dólar oficial e o dólar blue, que é quem impulsiona a inflação.
né? E nesse ano temos o ano de eleição nacional, né? Já estão ocorrendo as eleições nos estados, é um pouco diferente do Brasil, elas ocorrem em data diferente da eleição para presidente. E nem todas as províncias, né? Porque tem províncias que têm um calendário próprio também. Sim, e a coisa vai pintando meio difícil para os peronistas, porque já houve, por exemplo, uma eleição em Neuquén, em que o partido mais tradicional de Neuquén, que estava no poder há mais de 60 anos e era ligado aos peronistas, perdeu essa eleição. Então, eu estava entrevistando esse analista político e vinha me dizendo que o peronismo está mostrando desgaste e estão caindo clãs, partidos locais que eram ligados ao peronismo, mostrando que as eleições de outubro vão estar bastante complicadas para os peronistas, que se encontram divididos, como o Felipe já falou, por conta dessa fricção entre Alberto e Cristina. E a Cristina, além dessa carta, ontem deu uma entrevista, ontem, no dia 18 de maio, deu uma entrevista ao canal C5N, que é mais governista, né? Totalmente combinada. Para vocês terem uma ideia, o jornalista não perguntou em quase uma hora de programa se ela ia ser candidata ou não. Ou seja... Deixou a primazia para ela. Deixou a primazia para ela, exato. Agora, todas as dúvidas estão ao redor do nome que ela possivelmente irá indicar para concorrer com Javier Milei, que se diz de extrema direita, e a direita tradicional, que é o Juntos por el Cambio. E falando no Milei, tivemos uma situação, né, desagradável envolvendo alguns dos seus apoiadores, né, no último domingo, na Feira do Livro de Buenos Aires, já que tanto o Milei quanto o ex-presidente uruguaio José Mujica iam participar de painéis ali na exposição. E os apoiadores do Milei hostilizaram o Pepe. Inclusive, peço até para a Silvia aqui fazer uma pequena tradução, né? Alguns dos termos que usaram foi ruira e mugriento, né? Que seria, o mugriento é mais um sujo, né? E a outra, perdão? Ruira. Ruira? J-U-I-R-A. J-U-I-R-A. Essa para mim é novidade. Eu não conhecia. Essa eu não conheço. Mas aí, de fato, a gente vê que, bom, o pessoal da Feira do Livro também podia ter evitado esse encontro, né? Porque ela ocorre na Sociedade Rural, que é um lugar grande, que recebe espetáculos e leilões de cavalos, reúne muita gente, é um lugar amplo, mas... para esses dois nomes, Javier Milei, que está despontando como provável favorito nas eleições, e Mujica, que é conhecido internacionalmente, marcar na mesma tarde de domingo, que já fica cheio, de fato, aí mostrou certa inabilidade. Mas, mesmo assim, essa exaltação, essa ameaça ao Mujica é uma coisa lamentável. É um senhor de 80 anos e ele foi xingado ali pelos apoiadores do Milei, que são muito anti-esquerda ou anticomunista, como ele se diz. E, inclusive, quem estava na Feira do Livro era o professor Andrés Malamud, né, que muito gentilmente uma vez participou aqui do programa, né, no programa sobre o Mercosul, ele que reside em Lisboa, né, mas estava lá na Feira do Livro, estava fazendo algum lançamento. Um abraço para ele. Ele provavelmente não nos ouvirá, mas é possível que algum conhecido dele ouça o recado e repasse a mensagem, né? Então ele, que repito, foi muito gentil com a gente alguns anos atrás. Andrés Malamud é um dos especialistas que a gente mais recorre, porque de fato ele tem opiniões bastante precisas e é excelente olhando a Argentina do lado de fora, né? Bem, agora a gente vai falar de algumas notícias envolvendo a política externa brasileira, né, Felipe? Já que na semana passada, na verdade no dia 6, né? Dia 6 foi sábado retrasado, o Lula defendeu o Julian Assange em Londres, onde ele estava para a coroação do rei Carlos III e que a Silvia estava cobrindo também. Pois eu estava nessa coletiva e de fato... foi um pouco estranho, porque a pergunta foi um pouco esquisita da jornalista, falou em guerra híbrida, enfim, uma eleição híbrida. Era uma jornalista brasileira? Era, tá. Do Diário do Centro do Mundo, lá em Londres. Mas enfim, ela perguntou precisamente sobre se ele não tinha nenhuma palavra a dizer sobre o Julian Assange, que está preso
a algumas quadras de onde era a Embaixada do Brasil, onde o Lula estava falando. E ele disse, de fato, é uma vergonha, fez uma defesa muito enfática do Assange, e falando do Assange como jornalista. E dizendo que a mídia, os jornalistas tinham que fazer uma pressão para libertar o Assange, que havia sido um jornalista que havia denunciado vários políticos. O Lula estava cobrando consciência de classe. Sim, mas aí é que tá. O Julian Assange é um jornalista para vocês? Eu não sei direito, enfim. Não, enfim, mas a partir da visão dele, né? Sim. Ele falou olhando para nós ali, falando como é que vocês não fazem uma mobilização para libertar o sujeito. E isso provocou certo ruído, né? Porque não é exatamente um jornalista, enfim. E como a Silvia mencionou, ele estava lá, né, para a celebração do chefe hereditário tradicional britânico, né, usando termos que normalmente utilizam para o continente africano, né? Então, o chefe tradicional britânico e de uma dessas tribos europeias aí. Né? Isso, né? A tribo dos Windsor, que antes era a tribo da Saxe-Coburg-Gotha. Enfim, descendente povos originários, Felipe. Não, os povos originários eram os bretões que tomavam quente água. Asterix entre os bretões. Fervente água, na verdade. Era fervente água? Fervente água. Pelo menos na tradução que eu peguei. Eu lembrava como quente água, mas enfim. E o Lula se encontrou, né, com o Rishi Sunak também, o primeiro-ministro britânico. E aí, como, né, o Matias falou, a gente vai passar aqui por algumas notícias envolvendo a política externa brasileira. No dia 8 de maio, né, o Mark Rutte, o primeiro-ministro dos Países Baixos, esteve aqui no Brasil, esteve em São Paulo, foi recebido em Brasília pelo Lula, também esteve no Ceará, né, já que os Países Baixos têm investimento, né, em um projeto de exploração de hidrogênio na região. Os Países Baixos são um dos países que mais investe, né, no Brasil. E também conversaram sobre questões como Ucrânia, sobre G20, né, o Brasil, que inclusive, né, vai assumir, né, a presidência do G20. E isso é uma coisa que a gente já mencionou aqui, né? O Brasil, o governo Lula, além de ser um governo que queria se reinserir muito no cenário internacional, né, em contraste ali com o isolamento que o governo Bolsonaro cultivava, né, o orgulho de ser par e tal, ainda tem uma coincidência, uma sorte, entre aspas, muito grande, né? Porque o Brasil, durante o governo Lula, vai ser a presidência do G20, vai ser a vez do Brasil receber cúpula dos BRICS, né? E pela rotatividade regional, né, a COP30 muito provavelmente, né, já seria num país latino-americano, e o Brasil está fazendo bastante pressão para receber a COP30, está fazendo um projeto bastante ambicioso de receber a Conferência do Clima, coisa que, por exemplo, não aconteceria no governo anterior, né? Inclusive, vamos lembrar que o governo Temer abriu mão do G20, de receber o G20 para a Argentina do Macri, alegando falta de custos, e depois, né, o Brasil também esteve bastante ausente. Então, também conversaram sobre essas questões. Na terça-feira, dia 9, né, o presidente Lula esteve na fábrica da Embraer, na nova fábrica da Embraer, né, em Gavião Peixoto, né, para inauguração da linha de montagem, né, dos caças Gripen da Força Aérea Brasileira, já que o Brasil, né, com o contrato que assinou com a Suécia, né, o Gripen é um projeto da Saab sueca, parte, né, da encomenda será feita aqui no Brasil, né? Foram 36 aviões nesse primeiro lote, com possibilidade de mais 36. 13 serão fabricados na Suécia, né? Alguns já estão em serviço. 8 vai ter a produção iniciada na Suécia e concluída no Brasil, e outros 15 serão fabricados integralmente aqui no Brasil por engenheiros brasileiros treinados na Suécia, num processo que vai durar até 2027, né? E a cerimônia contou com presença de autoridades suecas também e a presença do ministro da Defesa. Lembrando que o projeto do Gripen foi assinado durante a gestão Dilma, né, em 2013,
E um tempo depois ainda ficou ali meio em dúvida com aquela ideia de privatizar a Embraer durante o governo Temer, que quase foi privatizada por menos do que a Disney pagou ao George Lucas por Star Wars, né? Acho que valores muito parecidos. Enfim, no dia 10 de maio, por outro lado... E não tem action figure. Não tem action figure da Embraer. Então, vantagem para Star Wars. Pois é, bem pensado. Fica a dica. Pois é. Mas você não pode falar de Star Wars, Matias. Você não tem lugar de fala. Não tenho mesmo. Você é um esquisito. Mas eu te amo. Na quarta-feira, dia 10, o Celso Amorim se encontrou com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em Kiev, né? Essa visita veio, né, em parte por conta da pressão que o governo brasileiro sofreu, porque o Amorim visitou Putin, depois visitou Macron, e aí, mas ok, não daria para ele ir da Rússia direto para a Ucrânia, de fato isso seria muito esquisito e acho que inviável logisticamente. E aí teve essa pressão, então ele se encontrou com o Zelensky, ao mesmo tempo significa que o Celso Amorim é uma das poucas pessoas que nos últimos tempos se encontrou presencialmente, tanto com Putin quanto com o Zelensky. Silvio, eu tô passando aqui pela parte factual, você me interrompe e faz seu comentário a hora que você quiser, viu? Tá bom. No dia 11, né, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil, esteve no Japão, no encontro dos ministros, né, de economia, fazenda, enfim, terminologia às vezes diferente, dos países do G7, mais os convidados, né, o Brasil é convidado do G7 esse ano, e... comentaram sobre investimento, sobre aprofundar a parceria e também sobre relações com a América Latina como um todo. Isso é muito comum, tá, gente? Quando um país vai participar de uma cúpula, um país que é um líder regional, ele às vezes leva pautas dos seus vizinhos também, né? Então, e aí o Haddad conversou, né, com especialmente a Janet Yellen, né, já que o governo dos Estados Unidos é o que tem mais cotas no FMI, conversou sobre as negociações entre FMI e Argentina. Sim, isso foi um pedido do próprio presidente argentino Alberto Fernandes, né, quando ele veio ao Brasil recentemente para encontrar com Lula. Depois de dizer que não era candidato mais à reeleição na Argentina, ele veio um pouco pedir ajuda e apoio ao Lula devido ao seu desgaste, devido aos problemas econômicos, e veio pedir que o Lula conversasse com o FMI, com o qual a Argentina tem uma dívida de mais de 40 bilhões de dólares e está pedindo um novo empréstimo, uma nova linha de crédito para que o governo aguente até as eleições, né, basicamente. Nessa última terça-feira, dia 16 de maio, tivemos encontro entre o Lula e o Santiago Penha, presidente eleito do Paraguai, em Brasília, né, para falar de Mercosul, de Itaipu, para falar de Libertad do Paraguai e Itaipu, e para falar da fronteira e de Itaipu, né? Falaram que a conversa... Falaram de Itaipu também? Falaram de Itaipu, inclusive. Falaram da comunidade brasiguaios, né? Já que, né, o Paraguai tem a maior comunidade de brasileiros, né, na região, né, com 245 mil pessoas. Vamos recapitular o que a gente bate aqui, né, desde 2019. Esse ano acaba o Tratado de Itaipu, vai ter que ser renegociado. Isso vai ser pesado, porque Itaipu é muito, muito, muito importante para a economia dos dois países, né? E aí você já tem, né, uma conversa prévia entre os dois líderes. Também conversaram sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Inclusive, o presidente eleito do Paraguai comentou, né, com jornalistas brasileiros, que ele é favorável ao acordo, porém, ele discorda do instrumento adicional que teria condições ambientais muito rígidas, tá? Abro aspas para ele, muito duras para uma região do mundo que precisa se desenvolver, né? Então, enfim, Silvia, seus comentários, por favor. Sim, Matias também. Eu acho curioso essa questão de Itaipu no Paraguai, porque além de ser importante para a economia, existe todo um orgulho paraguaio que passa também por Itaipu, né? Eu acho que Itaipu não é vista pelos brasileiros como é vista pelos paraguaios, né? Eles associam a ideia no imaginário paraguaio tem um peso muito mais importante que para o Brasil. Exato, né? E eles ligam isso à questão, até mesmo a gente pode remontar à Guerra do Paraguai, o fato de o Brasil ter feito essa guerra contra o Paraguai junto com a Argentina. Então a ideia de dividir uma empresa, uma indústria, uma hidrelétrica
com o Brasil, para o Paraguai, é uma questão ainda um pouco mal digerida. Mas Silvia, só um parênteses, né? Uma impressão que eu tive, pelo menos quando eu visitei o Paraguai, é de que existe um ressentimento maior com os argentinos do que com os brasileiros. Sim, mas eles chamam o Brasil de império ainda, sim, né? Sim, existe todo... Sim, na verdade a rusga é com os dois, seguramente. Mas todo político paraguaio, agora a gente teve recentes eleições na qual o Santiago Peña saiu vencedor, todos acabam passando por essa questão do orgulho nacional. Todo mundo tem alguma proposta para Itaipu e geralmente tem a ver com o uso, né? Porque o acordo, como o Santiago Peña comentou, é muito rígido e, obviamente, o Brasil tem um rendimento maior com Itaipu porque gasta mais energia do que o Paraguai. Mas o Paraguai não usa toda a energia que pode explorar de Itaipu e acaba vendendo o excesso ao Brasil. Então, existe uma diferença, eu acho, entre essa coisa da psicológica do Paraguai com o Itaipu com a realidade. Porque, de fato, eles não usam todo o potencial. E nessa renegociação, obviamente, essas questões vão estar presentes e o Santiago Peña assume em agosto. Que é justamente o mês que vai se renegociar, né? Que é a data limite. Sim. E o que os paraguaios chamam, né, de Guerra Guaçu, né, Grande Guerra. Ou Guerra da Tríplice Aliança. Guerra porque tem o Uruguai mas... também, que sempre é esquecido. Assim, né? Aliás, os paraguaios consideram o fato de muitos brasileiros chamarem a Guerra da Tríplice Aliança de Guerra do Paraguai como também parte desse discurso imperialista. Exatamente, era o que eu ia mencionar, porque assim, a Silvia falou uma frase assim, não, porque no Paraguai eles ressentem que Brasil e Paraguai fizeram essa guerra com o Paraguai. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina fizeram essa guerra contra o Paraguai. Mas você tem a questão de que quem declara a guerra é o Paraguai, começou, né? E aí, então, a retórica, especialmente argentino-brasileira, especialmente na Argentina, de que, a Argentina foi invadida, né? A gente se defendeu, porque o Solano Lopes acreditava que o governador de Entre Rios ia ajudar ele, enfim, todas aquelas coisas. Mas, então, tudo isso faz parte dessa discussão e a visão, como vocês disseram muito precisamente, sobre a visão do Brasil, né, nesses países. E aí a gente sai do nosso entorno regional, já que hoje, na verdade ontem, né, dia 18 de maio, aqui no nosso horário, né, o Lula chegou ao Japão, né, já que a cúpula do G7 será em Hiroshima. A gente falou um pouco, né, sobre o G7 no bloco anterior, e isso é a mágica da edição, porque a gente ainda não gravou o bloco anterior, né? Então eu estou adaptando o tempo verbal para coisas que não aconteceram ainda. Mas a participação brasileira a gente vai falar aqui nesse bloco, né? Então Lula chegou, né, a Hiroshima como parte, né, dos países convidados, junto com Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Ilhas Comoros, Coreia do Sul, Vietnã e Brasil. Notem que o Brasil e a Índia são os únicos participantes, né, fora ali da Brasil, Índia e Comoros, né? São os únicos fora da bacia do Pacífico. E se a gente quiser falar em bacia do Indo-Pacífico, aí é só o Brasil, né? E aí você tem uma questão aqui que eu já vi no Twitter e tal, e que a gente falou um tempo atrás, quando confirmaram o convite. O Brasil é convidado ao G7 pela primeira vez nos últimos 14 anos. E todas as participações foram com Lula, né? Então, isso é uma vitória da política externa do governo Lula? Sim, sem dúvida nenhuma. É algo importante, mostra o retorno no cenário internacional, mostra o peso brasileiro. Por outro lado, vamos recapitular aquela breve contextualização. Basicamente, de 2010 a 2018, mais ou menos, o G7 perdeu muita importância, muita influência, porque é o período do G20. Né? Quando surge o G20, vamos lembrar, no G20 que o Obama famosamente disse que o Lula é o cara, né? E aí o G20 incorporaria outras economias de maneira permanente. E aí em 2018 o G7 volta a ter importância porque o governo Trump, querendo deixar a China meio de escanteio, volta a priorizar o G7.
Depois, com guerra na Ucrânia, né? Aí o G7 ganha também outro contorno. Então, assim, é importante também colocar nesse contexto que durante um certo tempo o G7 não foi tão importante assim, porque o G7 é muito restrito, né, gente? O G7 é um clubinho ali de, basicamente, Estados Unidos, América do Norte, Europa Ocidental e Japão. Né? Enfim, o Lula chega ao Japão, ele vai ter uma agenda muito extensa, porque, vamos lembrar, né, a importância, uma coisa boa desse tipo de cúpula, desse tipo de evento, é que você vai ter ali, basicamente, um lugar, algumas das principais lideranças do mundo todo. Né? Então, você consegue, né, aproveitar uma viagem, um encontro, e se encontrar, então, com diversas lideranças. Então ele vai ter encontros bilaterais, além dos multilaterais, vai ter encontros bilaterais com o primeiro-ministro da Austrália, o primeiro-ministro do Japão, o presidente da Indonésia, o primeiro-ministro da Índia, o presidente francês, o chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro canadense, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, o presidente do Vietnã, além de, claro, os encontros com empresários, enfim, né, a Toyota, né, a empresa Toyota, tem delegação da Toyota Brasil, tem delegação da Toyota Japão, enfim. Silvia, suas expectativas, seus comentários sobre Lula em Hiroshima para o G7. Bom, antes de tudo, não deixa de me surpreender a energia de Lula para tantas viagens, né? A gente tem que lembrar que ele teve recentemente, justamente em Londres, numa outra viagem a Portugal, Espanha, China, Estados Unidos e agora na cúpula do G7 vai se aproveitar para conversar com esses países asiáticos e da região. Obviamente, é o único representante da América Latina, é o Brasil de volta ao mundo. Se vai levar requisitos da Argentina ou de algum outro país vizinho, a gente vai ver. E na volta ele já vai se encontrar de novo com os outros presidentes, né? Nessa espécie de retiro. Não vai ser uma cúpula, é um retiro em que eles vão ficar quietos num lugar ali em Brasília, afastados dos holofotes, dos jornalistas, em que eles vão conversar sobre integração, né? Lembrando que há uma certa rusga agora no Mercosul e no plano da Unasul, que o presidente Lula quer reaquecer, reavivar, que o Uruguai não quer participar de Unasul. E com relação ao Mercosul, o presidente Lacalle Pou continua insistindo numa flexibilização e que os demais países permitam que ele negocie o acordo com a China, um acordo de livre comércio. Curiosamente... E só, fazendo outro parênteses, Silvia, cabe lembrar também, né, que teremos eleições na Argentina com a possibilidade de uma vitória da direita, o que vai mudar um pouco a correlação de forças atualmente do Mercosul, né? Exatamente, mas o Santiago Penha já disse que a visão dele de Mercosul é diferente do antecessor dele, o Mário Abdo Benítez, que também era colorado como ele, do Partido Colorado. Mas de outra vertente. De outra vertente, aí a gente já entra numa rede entranhada demais, mas o Santiago Penha diz que quer fazer parte do Mercosul e que quer pôr uma vitalidade no Mercosul quando o ex-presidente, o atual presidente, né, no cargo, Mário Abdo Benítez, era mais a favor de uma linha uruguaia, ou seja, flexibilizar e negociar acordos de livre comércio. Então, eu acho que essa ideia do Lula de reunir os presidentes da América do Sul tem a ver com o que vai ser feito do Mercosul e com o provável relançamento da Unasur. E, Silvia, esse retiro, né, que você mencionou, que vai ser no dia 30 de maio, né, em Brasília, né, você mencionou essa questão de uma cisão dentro do Mercosul, tentativa de reavivar a Unasul e tal, mas o que você acha que motivou a organização desse encontro? Porque, assim, eu vi um comentário, que eu não sei se ele foi muito preciso ou muito infeliz, de que basicamente o Lula queria imitar a cúpula da democracia do Biden. Né? Ele olhou lá para a cúpula da democracia do Biden e falou, vamos fazer com uma regional. Tá? Eu achei um comentário um pouco exagerado, mas enfim. Queria saber assim, sua impressão sobre a motivação disso. Eu acho que entra nesse contexto de Brasil de volta ao mundo, né? Essa ideia do que a gente estava falando antes, né? De tantos encontros, de tantas viagens. E Lula de fato quer reavivar a Unasur, que foi fundada pelo Chaves, né, que tinha uma tendência mais de esquerda, um pouco mais ideologizada, e alguns mandatários não estão de acordo. O mais vocal deles é o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou.
que recebeu o presidente brasileiro lá em Montevidéu, eu tive presente, de uma forma um pouco meio bravinho, sabe? Meio revoltadinho. Inclusive antes dos dois... Como bom menino mimado que ele Como é, né? bom menino mimado, surfista. E quando os dois presidentes foram falar ao público, o Lacage-Pou disse, olha, a gente podia ter brigado, mas não brigamos. Ha, ha, ha. E fez uma birrinha. Birra era a palavra que eu estava buscando. Porque, de fato, o Lula chegou no Uruguai e disse, olha, o acordo com a China, ok, mas não agora. Agora a gente vai privilegiar o acordo com a União Europeia. E o Lacage-Pou vem dando algumas entrevistas em que ele diz, escuta, esse acordo com a União Europeia já tem 22 anos e não foi assinado. Vamos tentar uma coisa diferente, é hora de o Mercosul buscar outro tipo de parcerias, enfim. Está rolando uma certa cisão entre o Uruguai, que é pequeno, e o Brasil, que é... Obviamente, mais de 70% da economia do Mercosul passa pelo Brasil, então o Uruguai tem que se acatar isso, né, de alguma forma. Mas feliz ele não está, e eu acho que vai ser um dos temas principais dessa cúpula. Embora a situação, o contexto regional também vai ter algum peso, né? Todos os presidentes são convidados, provavelmente vai se falar de Equador, não sei se o Lasso vai vir ao Brasil numa situação dessa. Então essas coisas vão ser discutidas nesse retiro presidencial. Dina Boulart provavelmente nem vai poder sair do país, né? Porque o Congresso tem que autorizar a saída e ela não tem vice, né? Então, enfim, Sim. É possível também... E também tem a questão do Maduro. O Maduro foi convidado. Também tem toda essa coisa com a Venezuela, com voltar a reconhecer Maduro como presidente, como líder da Venezuela, e ele está convidado. Mas temos que lembrar, por exemplo, que na CELAC, recentemente em Buenos Aires, o Maduro foi esperado, inclusive ele teria uma bilateral com o Lula, mas ficou assustado com uma provável ameaça de prisão internacional, embora não exista um mandado de busca contra ele. Bem, e por uma questão de agenda, a gente vai se despedir da Silvia nesse bloco, mas como todo participante do programa tem direito à sua dica cultural, a gente vai antecipar esse momento para a Silvia. A Silvia não é participante, ela é integrante. Enfim, qual é a boa para os nossos ouvintes, Silvia? Bem, eu vi recentemente, nos últimos dias, o filme Chile, 1976, que está disponível na Netflix, e é um filme muito interessante porque é a visão de uma madame, podemos dizer assim, problemática, que faz, enfim, que fuma, que está sempre sofrendo, que, enfim, está sempre em crise no casamento, com crises familiares, e meio que não percebe, até que percebe que o Chile está vivendo um período ditatorial. E Chile 1976 é a história da ditadura chilena, do golpe chileno, por meio do olhar dessa mulher. Me fez lembrar muito a História Oficial, em que a Norma Leandro faz uma professora de história que não sabe direito o que está acontecendo ao redor dela, que a ditadura terminou, que a filha dela, não quero dar um spoiler, tem a ver com esse processo ditatorial de alguma forma, enfim. Não existe spoiler para um filme de mais de 30 anos. Bom, então, que a filha dela, na verdade, é filha de uma pessoa desaparecida durante a ditadura, enfim. É uma mulher que está um pouco afastada, que vai se dando conta de onde ela está. E esse filme, Chile 1976, ou só 1976, que é o nome original dele, conta essa história e está disponível na Netflix.